Já estamos no ar, então? Bom, eu acredito que sim. Tudo é novo aqui, né? Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lucas Marcel Pereira Matias, eu sou defensor público. Eu atuo aqui na comarca de Espigão do Oeste e quero desejar desde logo as boas-vindas a todos e a todas que nos assistem. Vinícius? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius Bastos de Oliveira, eu sou promotor de justiça. Atualmente estou lotado na 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Espigão do Oeste. Cumprimento a todos e também agradeço o Lucas pela oportunidade de encabeçar esse projeto, que é de grande valia para a nossa comarca. Obrigado. Não, Vinícius, o agradecimento é meu por a gente estar em parceria nesse projeto, essa iniciativa que foi conjunta, Defensoria e Ministério Público em atuação em Espigão do Oeste. Brevemente a gente vai esclarecer para todos e a todas do que trata esse projeto que a gente está aqui hoje fazendo a apresentação. Ele é uma construção, ele é algo para ser desenvolvido, mas acima de tudo, exatamente por ele ter como premissa a participação de toda a sociedade, poder público, instituições, numa atuação colaborativa, numa construção, como o próprio nome do projeto diz, solidária, é fundamental que Ministério Público e Defensoria Pública estejam alinhados, como em muitos outros pontos estão, para tratar de uma questão tão importante que vem afligindo toda a coletividade. Bom, vamos começar com alguns breves agradecimentos, já entraremos no objeto do nosso projeto. Queremos primeiramente agradecer, já aí agradecido o Ministério Público, quero agradecer a toda a equipe técnica da Defensoria Pública que nos auxiliou aí em viabilizar tecnicamente essa transmissão. Aqui nosso agradecimento ao Lucas, também chamado Lucas, meu xará, que participou aí, está aqui nos auxiliando nesse exato momento enquanto fazemos essa transmissão. A equipe de comunicação da Defensoria Pública, na pessoa da Eliana, na pessoa do Paulo Marcelo, que também nos auxiliaram muito nesse projeto. Agradecer ao Defensor Público Geral, Hans Lucas, que também nos auxiliou e nos permitiu, inclusive, a utilização do canal da Defensoria Pública no YouTube para que a gente possa fazer essa transmissão. Agradecer a vocês que se interessaram pela proposta, querem saber do que se trata e esperamos que ao final dessa nossa apresentação vocês possam ser agentes multiplicadores dessa ideia, porque é só assim que ela vai funcionar. Bom, deixa eu só também fazer os meus agradecimentos, Lucas. Claro, manda. Do meu lado, não podia ser diferente, agradecer à Procuradoria-Geral de Justiça, que eu já os comuniquei sobre esse projeto e também entenderam pela importância dele, né? Na pessoa do doutor Aluildo. Agradecer também aos colegas todos os promotores de justiça que têm atribuição na área da saúde. A gente está vendo o esforço que está sendo feito diante desse novo contexto, né, da pandemia do coronavírus. Agradecer especialmente a minha colega, doutora Lourdes Helena Bosa, que sempre parceira da gente e também deu algumas ideias muito importantes para o nosso projeto. E agradecer a todos os presentes, né, e também aqueles que vierem assistir, porque vai ficar gravada a nossa live, que aceitaram, né, que nós demonstrássemos a importância do nosso projeto como uma possível solução, né, pelo menos no âmbito das negociações comerciais, nessa necessidade de incentivo à redução do fluxo de pessoas na cidade. Lucas, eu acho que a gente podia começar falando sobre o histórico, né? Vamos lá. Quer começar? Nosso projeto. Posso começar e você continua. Claro. Bom, no ano passado começou a se discutir a questão do coronavírus, especialmente na China, e isso veio desenvolvendo na Europa e chegou no Brasil, né? A gente não esperava que ia chegar com tanta força, já vinham sendo feitos estudos, mas nada tão concreto. E uma coisa que eu ouvi hoje muito interessante da colega Lourdes é que a gente só conhece a verdadeira força dessa doença quando ela chega para a gente, né? Chegou para a gente em Paraná, em Rondônia, no início de abril, final de março, certo?
E o nosso primeiro caso em Espigão do Oeste foi confirmado na semana retrasada. E, por coincidência ou não, infelizmente, hoje foi confirmado mais um caso de coronavírus no nosso município. Bom, diante de um contexto de pandemia de coronavírus, que todos estamos em curso, a questão do tratamento ela começou a ser verificada, a principal forma de evitar o contágio se demonstrou como isolamento social. E isso gerou uma grande discussão, porque pela dificuldade das pessoas de permanecer em isolamento social. E também o isolamento começou a aparecer para certos ramos sociais como um problema econômico, né? E o nosso projeto ele veio nesse contexto de tentar ponderar esses ambos os valores, né? A necessidade de um isolamento efetivo para que a gente consiga achatar a curva, ou pelo menos tentar, né? E oportunizar também o desenvolvimento econômico, para que a gente demonstre que a solução, ou pelo menos até então a solução para a questão do coronavírus não possa ser considerada um problema em outras áreas, certo? Desde a nossa discussão no comitê, quando a gente começou a discutir o decreto municipal, isso no final de março deste ano, uma coisa que eu sempre trouxe e sempre discuti no âmbito daquele colegiado foi a necessidade de se reinventar, né? Uma ressignificação da forma de viver. E a gente vê que isso veio não só para agora, né? Nesse contexto de coronavírus. Ele tende a ser permanente, como as negociações digitais. Então, a gente entendeu por bem que o projeto se chamasse Cidade Solidária Digital, exatamente pelo seu conteúdo e pelo objetivo que a gente tem de alcançar. Aí eu abro para o Lucas também trazer os dados técnicos desse histórico, né, do nosso projeto, para que a gente tenha dados também efetivos, né, sobre dados técnicos sobre a nossa... Exatamente isso. Eu estou até aqui com a página aberta, eu creio que todos possam observar. Isso é uma nota pública que foi emitida pela Sociedade Brasileira de Infectologia, ainda em 24 de março, quer dizer, no momento em que ainda não se tinha certeza de quão impactante esse vírus seria na realidade brasileira. E, de maneira muito clara, a Sociedade Brasileira de Infectologia, e aqui eu só sinalizo essa parte final, ela diz que quando o Covid-19 chega à fase de franca disseminação comunitária, a maior restrição social, com o fechamento do comércio e da indústria, tivemos um pequeno problema técnico, na verdade foi o meu computador que reiniciou, talvez tenha até mandado o alerta ali, eu não percebi, e com isso acabou, a conexão foi interrompida e a transmissão também, mas a gente vai prosseguir de onde a gente estava, ok? Bom, vamos lá. Contextualizando a situação a nível de Brasil, esse é o nosso número atual. Nós temos aqui 8.412 mortes. Ou seja, já está inclusive um número maior do que eu iniciei a transmissão. Ou seja, temos aí mais ou menos uns 400 casos a mais do que havia antes. Bom, a situação, como fica claro cada dia mais, é de que o controle está sendo perdido em relação ao sistema de saúde pública. As medidas de flexibilização que vêm sendo adotadas, elas talvez tenham afetado o contágio. Por quê? Como a gente estava dizendo aqui, passando para vocês, nós temos aqui a posição da Sociedade Brasileira de Infectologia, que ela é desde 24 de março, antes que os números estivessem como estão, quando a gente ainda estava no início da curva. E o que ela relata? Ela observa o seguinte, ela diz, manifesta também a preocupação com a situação socioeconômica, mas ela diz que do ponto de vista científico-epidemiológico, ou seja, não é uma posição baseada em convicções pessoais, subjetivas, é uma posição científica, do ponto de vista científico-epidemiológico, o distanciamento social é fundamental para conter a disseminação do novo coronavírus, quando ele atinge a fase de transmissão comunitária,
E aqui faço referência ao que o Vinícius já disse agora há pouco sobre o novo caso registrado em Espigão do Oeste hoje. Os que não acompanharam a transmissão via Facebook do prefeito Newton Caetano, sugerimos que façam a visualização desse vídeo. Ele tem cerca de 17 minutos, e nele as autoridades sanitárias municipais já deixam claro que já existe transmissão comunitária no município, ou seja, os casos não estão vindo mais de fora. Então isso é importantíssimo. Por quê? Quando chegamos nesse momento, é o isolamento social que é indicado pelas autoridades sanitárias, os especialistas na área, como o meio mais adequado. É o único meio? Não. Essa medida deve estar associada ao isolamento respiratório dos pacientes que apresentam a doença, ou seja, o isolamento das pessoas em quarentena, ao uso de equipamentos de proteção individual pelos profissionais da saúde e higienização frequente das mãos por toda a população. O que a gente observa? Hoje, os decretos que existem, não só em Espigão do Oeste, mas em alguns outros municípios que já estão sendo revisados, diga-se de passagem, eles dizem que, olha, vamos usar máscara. A máscara é um equipamento de proteção essencial, mas ela não está sendo suficiente para conter a disseminação, o contágio comunitário do vírus. E como é que a gente percebe isso de maneira mais clara? Quando a gente vê o número de profissionais da saúde que estão sendo infectados. São pessoas que utilizam esses equipamentos de proteção e ainda assim não está sendo suficiente. O que isso quer dizer? É importante fixar isso como premissa. Do ponto de vista científico, epidemiológico, o isolamento social ainda é a melhor ferramenta que nós temos à nossa disposição. Pode não parecer que, especialmente no estado de Rondônia, gradualmente a coisa foi chegando, muito provavelmente porque em muitos locais foram adotadas medidas de isolamento social que foram sendo, infelizmente, flexibilizadas. E por isso, nós ainda estamos, talvez, na curva de contágio. Mas, compartilho aqui com vocês dados, nós estamos fazendo só a contextualização do cenário atual para que todos tenham dimensão de onde estamos, ok? Em que momento estamos. Por quê? Esse é o site da CESAL, que inclusive é um site muito bem elaborado, parabéns à CESAL por esses dados de transparência. É preciso saber se esses dados estão atualizados, mas caso não estejam, ainda assim, pela percepção gráfica dos dados, é muito didática a informação. Então, sugerimos a todos que acessem com periodicidade o site covid19.cesal.ro.gov.br, porque esse site ele demonstra aonde estamos na evolução dos casos. E reparem, nós, mais ou menos, até o início da flexibilização, estávamos numa curva achatada. Foi a partir do início e meados de abril que os municípios do estado de Rondônia começaram a adotar as medidas de flexibilização. E isso gerou o que nós estamos vendo agora, uma ascensão vertiginosa, quase vertical, dos números de contágio. Hoje nós temos 861 casos confirmados, na verdade não é nem de hoje esses dados são de ontem, e em que nós podemos observar aqui muito claramente como essa curva ela está ascendente, ok? Então isso é importantíssimo ter em vista, que existe uma coincidência entre a flexibilização e o aumento da curva. Isso é importante fixar como premissa. Vamos seguir aqui para mostrar para vocês mais um dado que diz respeito, e esse é um pouco alarmante, e nós não queremos causar alarme, nós queremos apenas mostrar as coisas como elas realmente são, para que a população tenha dimensão do que está acontecendo e de que medidas são necessárias. A primeira coisa que eu quero observar para vocês é que essa curva aqui que estou exibindo para vocês agora, essa não é a curva de contágio, essa é uma curva ainda pior. Essa é a curva da evolução dos óbitos em decorrência do coronavírus. E ela é praticamente vertical. Desde o dia 21 de abril, quando nós tínhamos 5 óbitos, em 15 dias, hoje nós estamos no dia 6 de maio, nós pulamos para 30 óbitos. Pode parecer em números absolutos pouco,
mas em termos de curva de evolução, nós percebemos aqui que nós simplesmente decolamos. Mas nós não decolamos como um avião nessa trajetória, nós estamos decolando como um foguete, nesse sentido. Então é importantíssimo que isso seja observado, porque isso também indica uma tendência. E hoje nós temos 30 óbitos. Hoje não, ontem. Infelizmente, talvez hoje venham mais. Mas nós estamos numa rota francamente ascendente. É importante que a população tenha conhecimento e acesso a esses dados. Parabéns ao governo de Rondônia, que está, inclusive, disponibilizando. Esperamos que esses dados sejam os mais atuais possível. E outro dado importante. O coronavírus, ele é uma doença que ainda não está perfeitamente compreendido pelos especialistas de que modo ela evolui para casos mais graves. É claro que a existência de comorbidades é um fator, mas muitas pessoas que não têm comorbidades evoluem negativamente. Nós temos aí mais ou menos cerca de 20% dos casos precisam de algum tipo de assistência hospitalar. De todos os casos em que há contágio, mais ou menos 20% precisam de algum tipo de assistência hospitalar, cerca de 10% evoluem para precisar de algum tipo de leito, cerca de 5% precisam de leito de UTI, o total de casos. E aqui eu exibo para vocês, se chama a atenção, para os óbitos por faixa etária. É claro que a gente percebe que a partir dos 60 anos existe uma maior incidência de óbitos. No entanto, observe, nós temos aqui óbitos na faixa entre 30 e 39 anos, óbitos na faixa entre 40 e 49 anos, óbitos na faixa entre 50 e 59 anos. Pessoas relativamente jovens estão evoluindo negativamente com base no corona. Então, é importante que as pessoas tenham dimensão que essa doença ela é infelizmente democrática. Ela afeta todas as classes sociais, ela afeta todas as idades. E pessoas vão evoluir negativamente. Isso também é um dado. Isso não é uma projeção. Isso já está acontecendo. Essa evolução negativa, ela exige que as pessoas tenham acesso a leitos. E aqui, vocês podem ver os leitos no estado de Rondônia. Hoje, volto para cá para que vocês tenham noção, hoje não, esses dados são de ontem, repito. Com 861 casos, nós já temos uma ocupação significativa de leitos. Os leitos disponíveis hoje, com menos de 900 casos confirmados, nós estamos em 43,9% de leitos disponíveis. Os leitos de UTI, o caso é ainda mais grave. Nós temos apenas, é menos grave, no entanto, ainda é alarmante. 53,8% de leitos disponíveis de UTI. O que isso quer dizer? Quer dizer que se nós estamos com 861 casos, a projeção, caso esses casos venham a chegar a 2.000, 3.000, 4.000, o que é uma possibilidade real, segundo especialistas, é que exista sim o colapso da situação do sistema de saúde. E o colapso não vai afetar somente pacientes do corona, vai afetar todos os pacientes que precisem de um leito. Pessoas que sofram um acidente, pessoas que sofram um ataque cardíaco, um AVC, pessoas que precisem, por qualquer motivo, de um leito médico, elas podem não ter acesso a esse leito em decorrência da saturação do sistema de saúde. E ela não está distante, nós já ocupamos mais da metade dos leitos e estamos em vias de ocupar mais da metade dos leitos de UTI, segundo os dados da CESAL. Isso é muito importante que tenhamos isso em mente. Se nós esperarmos o sistema colapsar para agir, talvez já seja tarde demais e nós entremos numa curva que já está ascendente, que já está vertical. Isso aqui pode se agravar enormemente. Isso por quê? Vamos pegar dados de Espigão do Oeste. Espigão do Oeste possui 2 respiradores para uma população. Tá joia. Pessoal, novamente, desculpas ao vivo, né? E a gente ainda se adaptando até esses novos meios técnicos de comunicação. Então, a nossa energia elétrica aqui caiu também. E isso quer dizer que caiu também o sinal de internet. Agradecemos totalmente a paciência de todos aí. Esperamos que seja a última queda para a gente conseguir caminhar e finalizar essa apresentação.
Dizia eu que essa evolução aqui dramática, ela mostra uma tendência muito preocupante e que ela atinge todas as idades. É claro que alguns desses casos existem comorbidades, mas em muitos casos não existe comorbidade. A gente não sabe exatamente a forma como o vírus se opera no organismo. O fato é que dos 20% que nós falamos que precisam de assistência hospitalar, que precisam de um leito, de um respirador, repetindo, 2 respiradores para 32 mil habitantes, essa conta não vai fechar. Se o contágio se alastrar, não vai fechar. E as autoridades públicas terão que lidar com um cenário calamitoso que é muito perigoso. E é por isso que, nesse contexto, foram promovidas ações tanto da Defensoria Pública quanto do Ministério Público, que tinham por finalidade tutelar a saúde das pessoas. E foram conseguidas algumas liminares, no sentido de que as normas de flexibilização deveriam ser pautadas por quesitos técnicos. É importante observar isso. Muitas ações foram propostas e muita fake news também foi propagada. Algumas ações, tudo o que as ações propuseram não foi fecha o comércio. O que as ações objetivaram foi abra-se o comércio desde que questões técnicas sejam resolvidas para assegurar que todos tenham acesso à saúde e à proteção da vida. Então, em muitos casos, a flexibilização não se pautou por estudos preliminares, por evidências de que o sistema comportaria um eventual resultado negativo. E aqui eu faço referência a um ofício que nós enviamos ao município de Espigão do Oeste, perguntando, em linhas gerais, o seguinte: município de Espigão do Oeste, caso as normas de flexibilização que estão sendo propostas, caso elas não deem certo, e caso o vírus tenha contaminação na comarca, de um modo que se perca o controle, existe um plano B para lidar com esse cenário? A resposta foi: não existe um plano alternativo. E isso é muito preocupante. Isso quer dizer que se o vírus chegar com a intensidade que tem chegado em outros locais, nós não saberemos o que fazer. Então é importante que a gente tenha a dimensão de que o isolamento social ainda é a melhor estratégia. E por isso foram propostas ações. Aqui em Espigão do Oeste também estava sendo estudada a propositura de uma ação, tanto por parte do Ministério Público, quanto por parte da Defensoria Pública, ou por parte de ambos em conjunto. Porque nós sabíamos que o município não terá como lidar com o eventual alastramento da epidemia na comarca. Com base nisso... Vamos lá, agora vai dar tudo certo. Acho que o pessoal vai ser bastante compreensivo conosco por causa da importância do tema. Vamos lá, Vinícius? Sim, vamos. Bom, retornando, né? Parece que eu estava sem áudio. A situação é a seguinte: no âmbito do direito à saúde, a gente também discute, como se discute no direito ambiental, os princípios da prevenção e da precaução. De acordo com o princípio da precaução, existe um dano potencial, um possível risco de dano, né? De acordo com o princípio da prevenção, já existe um dano reconhecido. Existem dados técnicos e científicos a comprovar a existência ou a iminência desse dano. Até o início da questão da pandemia, mas em se tratando de município de Espigão do Oeste, até a confirmação do primeiro caso, parecia que se trabalhava com o princípio da precaução, porque se acreditava muito que não chegaria até aqui. Bom, hoje, dia 6 de maio de 2020, nós já temos 2 casos confirmados no município de Espigão, a demonstrar que já não se trata mais de um princípio de precaução, mas sim de um princípio de prevenção. Ou seja, existe risco real a partir também de uma transmissão comunitária de contágio. Como o Lucas já antecipou, no município de Espigão existem apenas 2 respiradores. E caso os 2 casos confirmados necessitem desses respiradores, nós estaremos com 100% de utilização desses mecanismos que poderiam auxiliar em eventual salvamento de vidas, logicamente em questões de uma elevada gravidade. Mas é isso, eu só quis trazer mesmo quais são
quais são um dos fundamentos, né, que se discute nas ações judiciais que tentam tutelar, que tutelam, né, a saúde judicialmente. Mas aí você continua da... Não, é exatamente isso, Vinícius, tentando ser o mais didático possível para as pessoas. Assim, se você está na frente de um buraco e você não sabe o que tem dentro dele, não pula. Para resumir, essa questão de toda de precaução. Ou se você sabe, a partir do momento que você já sabe que existe alguma coisa perigosa dentro dele, aí é que você não tem que pular mesmo. Então, basicamente, o que tem que se entender é o seguinte: tutelar a saúde pública tem uma complexidade no sentido de que muitas pessoas de todo o sistema, todos nós temos problemas de saúde. E um pequeno aspecto associado a uma pandemia que não se conhece os efeitos pode colapsar todo o sistema. Isso é o que vem sendo falado há bastante tempo por todas as autoridades de saúde, inclusive no plano federal. Não podemos colapsar o sistema de saúde, porque não vai ter leito. E não vai ter leito não é para pessoas que precisam do Covid. O respirador, por exemplo, que é um equipamento que auxilia na respiração quando o pulmão não está funcionando como deveria, ele também é utilizado para todo tipo de tratamento, todo tipo de moléstia. A pessoa sofre um derrame, um infarto, qualquer coisa nesse sentido, naturalmente ela vai precisar também desse respirador e ela não vai ter. Então, em muitos casos, isso aconteceu, por exemplo, na Itália, eles tiveram que começar a escolher quem morria e quem vivia. Essa que é a gravidade, e é interessante até uma campanha que foi feita pela prefeitura de Teresina, salvo engano, no sentido de que quando perguntaram a alguns pequenos comerciantes sobre a importância da economia, eles disseram, sim, a economia é fundamental, e é mesmo. Só que a partir disso fizeram assim o questionamento para eles. Então, qual dessas pessoas você escolhe salvar se for necessário? E essas pessoas eram os familiares desses comerciantes. E eles não sabiam, eles não tinham como responder. E não tem como responder isso. É uma escolha muito difícil e a gente não quer chegar nesse momento. É por isso que o isolamento social é ainda a alternativa que temos. Por isso, existia a possibilidade de ajuizamento de demandas, mas nós temos que, antes de ajuizar a demanda, buscar resolver o conflito. Como você ganhar uma guerra sem disparar uma bala sequer. É isso que é a solução extrajudicial de conflitos. E é isso que é também um papel da Defensoria Pública, do Ministério Público. A gente quer vencer essa batalha sem precisar disparar um tiro sequer. A gente não quer brigar no judiciário. A gente não quer criar tensionamento. A gente quer criar conciliação. Coisas que estão ainda no nosso plano de controle. Coisas que nós ainda podemos fazer. E esse projeto, ele tem exatamente essa finalidade. O que ele tem como objetivo? Ele quer pegar ferramentas que já existem e, basicamente, buscar, junto ao poder público, o rigor que é necessário para buscar o isolamento social, buscar parceiros na área de tecnologia para que nos ofereçam e nos auxiliem nesse processo de implementação de ferramentas tecnológicas, e nós precisamos também da solidariedade e da cooperação da população para que a gente entenda. A realidade mudou. A gente não sabe por quanto tempo essa pandemia vai durar. E a gente sabe que a economia também é importante. Então, por que não buscar medidas que a gente possa conciliar e buscar resolver tudo isso, ganhar uma guerra ou continuar batalhando e vencendo batalha por batalha sem disparar um tiro sequer? A gente não quer ir para o judiciário, a gente só vai em último caso. E esse último caso se houver impossibilidade de qualquer meio alternativo para assegurar a saúde da coletividade, ele terá que ser usado. Mas a gente quer antes convidar todos vocês, população, empresários, poder público, para conversar junto com a gente, para que a gente possa buscar meios alternativos. E eles existem? Bom, nós fizemos pesquisas preliminares e nós verificamos que, de um modo geral, a inserção digital e a inclusão digital ela é uma realidade no Brasil. O Brasil, por exemplo, utiliza o Facebook com qualquer pessoa, de todas as classes sociais, a maioria das pessoas, digamos assim, possui um smartphone, um computador, um meio de acesso. É claro que existem pessoas que não têm acesso a esses meios, e o projeto também busca, junto ao poder público, meios para garantir que todas as pessoas tenham acesso a meios digitais. E o que nós queremos fazer? Nós queremos pegar o comércio digital, comércio que já existe,
e buscar transportá-lo, adaptar o comércio que existe, principalmente o comércio varejista, para ferramentas digitais. Essas ferramentas digitais já existem e elas estão revolucionando no Brasil e no mundo o comércio. O comércio está se fortalecendo, se ampliando. Eu quero que todos vocês, o nosso projeto está disponível aqui no link da nossa transmissão, e lá vocês vão poder ter acesso a diversas matérias e estudos que mostram o crescimento do comércio digital nos últimos 10 anos. É um crescimento astronômico, é um crescimento também vertical praticamente. Nós estamos crescendo muito rápido, as pessoas gostam da internet, as pessoas se comunicam pela internet e as pessoas compram pela internet. E quando eu falo comprar pela internet, as pessoas pensam talvez no Mercado Livre, no site das grandes empresas, Submarino, Shoptime, mas elas também compram em âmbito local. Um aplicativo que provou isso de maneira muito clara e ampliou o comércio varejista de um jeito que a gente nunca imaginava por exemplo, o iFood. E existem outras alternativas, não só o iFood. A gente sabe que em Ji-Paraná, Cacoal, já existem aplicativos desse funcionamento. Em Espigão do Oeste está sendo implantado um aplicativo do gênero. E o que ele fez? Antigamente, todo mundo vai lembrar disso. Antigamente, para você comprar uma pizza, você tinha que ter um imã de geladeira. E era só daquela pizzaria. Se você quisesse uma pizzaria diferente, você tinha que ter outro imã de geladeira. E às vezes a nossa geladeira ficava lotada com aqueles ímãs. E o iFood mudou isso completamente. Ele permitiu que os comerciantes conseguissem, cada um, junto à plataforma virtual, registrar o seu comércio, registrar os seus produtos, e pessoas que nem sabiam que aquele comércio existia só entravam no iFood, o iFood mapeava regionalmente os comércios e estabelecimentos mais próximos e a pessoa escolhia de acordo com aquilo que ela desejava. Podia escolher pizzaria, ainda pode. Hambúrguer, pode escolher doces. Tem aplicativo até para entrega de cervejinha. O sujeito quer tomar a cervejinha dele em casa? Tem aplicativo para isso. Ou seja, a dinâmica econômica mudou. Hoje em dia tem estabelecimento que nem abre para ter mesinha. Hoje em dia o estabelecimento só abre para atender virtualmente, porque é um comércio em expansão, muito próspero. E o comércio varejista, para vender roupa, armário, sapato, para vender todo tipo de coisa, ele já existe, a gente usa bastante. E, aliás, aqui em Rondônia, a gente, às vezes, até penalizado com um frete muito caro. A nossa proposta, talvez, é buscar alternativas tecnológicas para que esse comércio varejista ocorra em meio virtual, seguro e lucrativo. Todo mundo vai poder ganhar o seu dinheiro, empregos serão mantidos, porque nós vamos utilizar as ferramentas tecnológicas que existem e só adaptar. A economia vai ser mantida ativa, ela só vai ser adaptada. É claro que toda adaptação ela exige sacrifícios. Ela exige uma mudança, a gente tem que mudar a compreensão. E um momento como esse, ele não pede que a gente faça sacrifícios, ele exige. A realidade mudou e a gente precisa começar a pensar de forma diferente. Parar de pensar nesses termos de fecha tudo, abre tudo, e pensar em assim, vamos abrir aquilo que for possível de ser aberto de maneira segura, que evite o contato direto, mas, por exemplo, as empresas poderiam utilizar os mesmos funcionários. Quando você vai comprar uma máquina de lavar, ele te presta todas as informações sobre aquela máquina, também pela via virtual. Aqui em Espigão do Oeste, nesse exato momento, pelo WhatsApp, existem vários comércios que nem estão abrindo mais as portas, porque estão optando por manter o comércio apenas pelo WhatsApp. As alternativas existem e a gente só precisa fazer ajustes. Pois não, Vinícius? Exatamente. Nesse ponto que você tocou, de que os comércios têm optado por ficar fechados, muitas vezes atender somente por telefone, ou apenas pelo delivery, isso também pode ser cotejado com as imposições que os decretos, tanto estadual quanto municipal, colocaram para aqueles comerciantes que resolvessem abrir os seus comércios. Então, não seria unicamente abrir os comércios, né? Eles têm o dever de implementar meios de evitar a propagação da doença do coronavírus. Então, o comércio, ele não pode deixar o cliente entrar sem a máscara. Se deixar entrar, ele tem que fornecer a máscara, álcool gel e tudo mais. E caso ele não observe isso gera penalizações. Então, às vezes, manter-se fechado evita também esse tipo de penalização.
Uma coisa que eu queria chamar a atenção, e uma coisa que a gente colocou na nossa justificativa também, é que desde o início, a primeira atividade que foi proibida foi a questão do mototáxi. Lembra aquela discussão que a gente teve? Volta e meia a gente era abordado na rua e perguntava, olha, por que não pode mototáxi e tal? O que a gente pensou? O mototáxi não... O meio de vida dele é utilizar a motocicleta para fazer transporte de pessoas. Esse sempre foi a atividade típica do mototáxi. Por que não ele ser também utilizado para o transporte de mercadorias, né? Por que não a gente utilizar esse mototáxi, que em termos estaria ocioso, para, nesse aplicativo, fazer as entregas das mercadorias que fossem adquiridas digitalmente, né? Seria exatamente isso, a gente buscar uma solução para a realidade posta. Isso a gente não pode mudar, né? Então, a gente busca arrumar meios de manter a economia ativa e também o emprego das pessoas. O governo federal, ele legislou por meio de medidas provisórias, muitas delas questionadas judicialmente no âmbito do Supremo, a legalidade, a constitucionalidade das medidas para a manutenção dos empregos, né? Foram legislados no sentido de redução de carga horária, redução de jornada, e por que não aqui um meio de talvez até mesmo aquele funcionário ele começar a ganhar até mais, né? E foi dessa forma que a gente começou a discutir o nosso projeto junto com a Associação Comercial, né? Com a Prefeitura. E aqui a gente registra o agradecimento à Janete, a presidente da Associação dos Comerciantes, que inclusive ela manifestou que há sim a possibilidade de diálogo com a classe, e é isso que a gente quer, dialogar mesmo. Com o prefeito e com a Secretaria de Assistência Social, né? Mas para tornar isso tudo possível, a gente precisava desse instrumento, né? E a gente foi buscar ele junto ao Instituto Federal de Rondônia. Eu deixo o Lucas contar como é que foi o nosso contato com eles, com o Dayan. Davis, exato. Aqui também a gente manda um cordial abraço para o Davis. A gente buscou junto, vai buscar também junto ao UNIR, mas não somente associado a institutos de tecnologia, setores onde se fazem estudos para buscar a viabilidade técnica para esses projetos. Primeiro, porque já existem algumas ferramentas. Reiteramos, o WhatsApp, por exemplo, não precisa de nenhum ajuste técnico. Quem já está fazendo comércio pelo WhatsApp está indo até bem. Eu vou até apontar para você, Vinícius, não sei se eu conversei isso com você, mas houve aqui eu não vou registrar o nome, mas é uma pessoa que faz bolos aqui, aliás, um bolo maravilhoso, que ela optou por somente atender a partir do momento que se confirmou o primeiro caso, via delivery. Foi uma opção que eu acredito que tenha sido no sentido de trazer segurança para ela, para os funcionários, para os clientes, e que mostra como a viabilidade do comércio via ferramentas que já existem, por exemplo, o WhatsApp, é possível. Existem ferramentas que podem ainda ser desenvolvidas e a gente convida inclusive os desenvolvedores locais aqui da comarca, da cidade de Espigão do Oeste. Se você trabalha na área de TI, quer trazer a sua sugestão, seu projeto, a sua plataforma de aplicativo para a gente poder implementar, a gente está à disposição para te ouvir também. Então, isso aqui também é um convite. E, sem prejuízo disso, a gente já está buscando, junto ao UNIR, junto ao IFRO, no intermédio do Davis, o diretor que esteve conosco na última reunião que realizamos, que deu um sinal positivo no sentido de que existe a possibilidade, sim, de, junto à comunidade acadêmica do IFRO, junto a professores especializados na área, já desenvolverem plataformas. É claro que a gente precisa ter isso o mais brevemente possível. Mas, associado a essa ferramenta tecnológica, repetimos, são 3 pilares. Um pilar é o poder público tem que agir para que assegure o isolamento social o máximo possível. Pilar número 2 é a tecnologia. Tecnologias que já existem, tecnologias que podem ser criadas via novos aplicativos, que podem ser desenvolvidos, não é um desenvolvimento complexo, segundo as informações que a gente tem observado dos especialistas. E a terceira questão, precisamos da adesão. Comerciantes, empresários, população de um modo geral. Se puder comprar, e aliás, se puder comprar, compre. Vamos estimular os comerciantes locais. Esse é um momento de economia que a gente precisa fazer as coisas circularem.
E se a gente puder fazer isso pela via digital, minimizando o contato ao máximo possível, sem circulação na rua, conversando com os nossos familiares, nossos amigos, por intermédio das ferramentas tecnológicas que a gente está aprendendo a usar, a Defensoria está aprendendo a usar, o Ministério Público está aprendendo a usar. Nós, Defensoria, vou inclusive citar um exemplo para você, Vinícius, nós estamos agora atendendo, na medida do possível, tudo que a gente pode atender via WhatsApp. A gente pede declaração do WhatsApp para a pessoa e está dando certo. Então, a gente está buscando preservar a saúde das pessoas e manter o atendimento. Isso também no comércio é viável, sobretudo no comércio varejista. E tem diversos elementos. Aqui eu vou apontar só alguns estudos que existem, tá aqui na tela para todos vocês. Primeiro, que já existem iniciativas nesse sentido, na criação de aplicativos, e aqui embaixo vocês vão ter acesso ao link. Esse aqui é uma plataforma da Magalu, tá? Que não precisa necessariamente ser da Magalu, pode ser de qualquer outro grande varejista, que está disponibilizando, inclusive para trabalhadores informais. Isso é importante. Preciso ter uma empresa constituída? Bom, a gente pode desenvolver as ferramentas mais democráticas possíveis. Então, isso quer dizer que a gente, buscando a ferramenta, ela pode, inclusive, permitir que a pessoa que faça um artesanato, que faça bolo na sua própria casa, faz um salgadinho, essa pessoa vai ser inserida no ciclo econômico e sem a necessidade de contato. Tudo que a gente precisa é de adesão da população, compreensão do poder público e ação do poder público no sentido de compelir o isolamento social e a ferramenta tecnológica. Muitas que já existem, estão sendo utilizadas e muito bem, muitas ainda que podem ser desenvolvidas e serão desenvolvidas, tenho certeza disso tudo, porque já temos sinalizações positivas. Só apontando aqui alguns dados brevemente para vocês, o hábito de compras online via aplicativo já é uma realidade para milhões de brasileiros e seu crescimento tem sido vertiginoso. Isso está no nosso projeto, tá? No link abaixo vocês vão poder ter acesso à íntegra do projeto. Apenas a título de exemplo, apesar da instabilidade econômica no Brasil, o e-commerce brasileiro cresceu 22,7%. E-commerce é comércio eletrônico, é comércio virtual. Olha só, a economia de um modo geral ela está estagnada, mas o e-commerce não. Ele cresceu só em 2019, 22,7%. Faturou 75,1 bilhões de reais em relação a 2018. Tá? Os relatórios estão todos nos links que vocês podem ter acesso. E se o Shoptime, Magalu, lojas americanas estão ganhando dinheiro com essa plataforma, por que não trazer isso para o âmbito local? Para que pessoas que moram no mesmo bairro, moram em regiões próximas, possam verificar quais são os fornecedores de bolo, pizza, camisas, sapatos, eletrodomésticos, qualquer tipo de produto e possam, por meio das plataformas virtuais, ter acesso aos produtos, promoções, aquilo que está sendo vendido na região, a avaliação do comerciante, porque é importante, os comerciantes são avaliados nessas plataformas eletrônicas a que fiz referência, então o comerciante é bom prestar um bom serviço, ele vai ter retorno dos seus clientes, então tudo isso pode ser observado. O crescimento ao longo do tempo, trago aqui dados dos últimos 10 anos até o ano de 2018, mostrou um crescimento de 387%, subindo de um faturamento de 14,8 bilhões em 2018 para 53,2 bilhões em 2008, para 53,2 bilhões em 2018, sendo que em 2019 foram 75,1 bilhões de reais. Se funciona para a gente comprar à distância e pagando um frete caríssimo, o pessoal de Rondônia sabe o que eu estou falando, funciona também para a gente pagando uma taxinha pequena, comercializar aqui, ativar a economia daqui, com as pessoas daqui, pessoas que a gente conhece, que a gente precisa ajudar e que ajudando uns aos outros, numa proposta de solidariedade, a gente vai movimentar a nossa economia. Essa é a premissa desse projeto que nós estamos lançando. Os 3 pilares, não se esqueçam. Precisamos da cooperação das autoridades públicas, e aqui eu falo Poder Executivo Municipal, precisa editar normas mais claras no sentido de compelir o isolamento social. Mas isolamento social não quer dizer matar o comerciante, quer dizer, vamos adaptar o comércio varejista, para que esse comércio varejista seja feito de modo seguro, evitando o contato, assegurando o isolamento. As pessoas estão buscando iniciativas, as pessoas,
quando elas começam a pensar solidariamente, elas acham respostas. Vou dar um exemplo para vocês. Está acontecendo agora, nesse momento, em Cacoal. Olha que projeto legal. Tem muita gente que ainda não está incluída na democracia digital, digamos assim. O processo de inclusão digital ele ainda está em andamento. E a gente tem aqui uma oportunidade sensacional de poder ampliar a democracia virtual, para que mais pessoas de cada vez mais classes sociais possam ter acesso a essas ferramentas. Mas, enquanto isso não acontece, se o poder público não age, as pessoas estão agindo. E as pessoas só botaram a cabeça para pensar. E pensaram assim, Cacoal, alunos que precisem de acesso a computador, a celular, a sinal de internet que eles não têm dinheiro para pagar, as pessoas estão disponibilizando voluntariamente o seu sinal de internet durante esse período de pandemia. O seu Wi-Fi libera a senha e as pessoas estão fazendo isso. Isso mostra que o sentimento de solidariedade é simples de ser resolvido. E se a gente fizer isso, a gente inclui mais gente na máquina e adapta mais gente a essa nova realidade. E aí, se a gente amplia também a alternativa do comércio virtual e a inclusão digital aumenta, a gente também aumenta a possibilidade de, por exemplo, a educação à distância acontecer. Porque se a educação à distância hoje está limitada a somente algumas pessoas, se a gente amplia a democracia virtual, todas as pessoas vão cada vez mais ter acesso aos meios, não só de comercialização, de compra, de pequenas coisas mesmo, mas também de acesso a conhecimento. Esse mar, esse oceano infinito de conhecimento que a internet nos traz, é uma oportunidade que a gente tem fundamental de que cada vez mais pessoas, de cada vez mais classes sociais, possam estar incluídas nesse processo. Uma outra vantagem é, se a gente minimiza o comércio varejista para que ele migre progressivamente, mas o mais rápido possível para os meios virtuais, a gente está se antecipando. Ninguém hoje, ou ninguém que eu tenha conhecimento, está tentando pensar fora da caixinha, vamos dizer assim. As pessoas só estão nessa ideia de ou abre tudo ou fecha tudo. E não é isso que é a questão. A questão é, vamos adaptar o comércio, vamos adaptar a realidade. Deixa eu só ver uma mensagem aqui rapidamente. Beleza. Já estou vendo aqui com o Lucas que alguns comentários que estão sendo feitos, ele vai mandar aqui pelo WhatsApp, então vai ser uma possibilidade de a gente tentar interagir com vocês o máximo possível, tá joia? Só prosseguindo, a partir do momento que a gente cria essa nova ferramenta, a gente permite que várias outras portas se abram. Uma delas é a seguinte, com o comércio varejista sendo utilizado, cada vez mais utilizado pelas plataformas virtuais, a gente está permitindo que os prestadores de serviço, esses sim, alguns deles não, que necessitam do contato, um dentista, um médico, o barbeiro, a cabeleireira, com uma intensa fiscalização que ela vai ser localizada, vai ser mais fácil fiscalizar esses estabelecimentos, eles também possam começar a prestar os seus serviços. É claro que isso tem que ser estudado e tem que ser responsável, mas pelo menos é uma porta que se abre. Em vez do município ter que fiscalizar uma infinidade de estabelecimentos, a fiscalização em relação ao comércio varejista diminui porque ela não é tão necessária saber se todo mundo está usando luva, se todo mundo está passando a mão no álcool. Isso é muito difícil de ser fiscalizado. E a gente consegue focar a fiscalização dos prestadores de serviço para integrar cada vez mais agentes econômicos à atuação na economia. A ideia é essa. O Sebrae, aqui também tem um link, tá? Que ele já está... vamos convidar o Sebrae também para ajudar a gente nesse processo, tá? Ajudar na orientação dos comerciantes. Isso ainda está a ser feito, mas a gente vai buscar esse apoio do Sebrae também, porque tudo isso vai ser aprendizado, gente. A gente tem que aprender junto. Mas a premissa para isso é que a sociedade esteja disposta. Se a gente esperar o colapso, como está acontecendo em várias cidades do Brasil, infelizmente, as prioridades mudam. Ao invés de saber se o comércio vai abrir ou vai fechar, as pessoas estão preocupadas se tem caixão suficiente. A gente tem que ter essa seriedade, não é alarmismo, são fatos que estão acontecendo bem próximos da gente. Como que vão enterrar essas pessoas? Velórios acontecendo com uma pessoa. A pessoa não tem a oportunidade nem de se despedir do seu ente querido. A gente não quer chegar nesse momento, mas a gente está numa curva perigosa. Volto a trazer aqui para vocês os dados. Não esqueçam disso, tá?
Mas, se a gente começar a agir agora, pensar agora, estar disposto a fazer pequenos sacrifícios para adaptar a economia, não é paralisar a economia, é ajustar a economia a uma nova realidade, que a gente não sabe se vai se agravar e que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Quanto mais a gente começar a agir e agir logo, porque já temos contágio na cidade, palavras do prefeito de hoje, não temos uma cadeia de contágio que vem de fora, já é pessoa da cidade contagiando pessoa da cidade, com 2 respiradores. Se a gente começar a agir agora, a gente vai salvar vidas e a gente vai manter a economia. É possível e até provável que a economia sofra impacto, mas nas circunstâncias, se a gente conseguir adaptar, a gente consegue lá na frente, como outros países, exemplo, a Nova Zelândia, adotou medidas muito rigorosas, impediu de maneira muito clara e testou em massa, impediu o contato social e agora está pensando já em olhar para frente e não pensar no caos. Eles já estão olhando para frente porque fizeram a coisa certa no momento certo. A gente tem essa oportunidade nas mãos. Pode ir, Vinícius, que eu vou ver aqui os prints e já conversamos. A questão que você falou da necessidade da adesão e que ela seja rápida por parte dos comerciantes e também por parte da sociedade, ela demonstra até mesmo por critérios técnicos que estão nos decretos do Estado e também do município. Isso porque o decreto ele sempre traz uma menção de que aquela situação ela é provisória e que caso haja uma modificação do cenário, ele pode ser revisto. Então, o decreto que nós tínhamos no início do mês, ele não demonstrava esses 2 casos novos confirmados no município de Espigão do Oeste. Mas o decreto que pode vir posteriormente, a partir desse novo contexto, ele já é claro no sentido da necessidade de eventualmente o fechamento do comércio ou mesmo a adesão a outras políticas, como uma que está sendo estudada pelo governo do estado, que é aquele sistema de abre e fecha. Então, o comércio deve estar preparado realmente para receber essa demanda diferenciada por parte dos cidadãos. Ele tem que ser efetivo, né? Não pode estar unicamente em fase de testes ou mesmo como sem funcionar, né? Ele tem que estar em pleno funcionamento e com efetividade. Quanto ao pilar da solidariedade, Lucas, a gente também tem aquela questão do auxílio, né, que pode ser prestado pela Secretaria de Assistência Social. Em conversa com o prefeito de Espigão e também com a secretária de Assistência Social, ela nos mandou uma resposta depois da nossa apresentação preliminar, por meio de videoconferência, da forma como a assistência social do município tem se posicionado diante dessa pandemia do coronavírus. E ela falou que um dos papéis da secretaria do auxílio dessas pessoas na questão do cadastramento para o auxílio emergencial. Então, a gente já vê de cara que a nossa sociedade, pelo menos aqueles que estão em fase de cadastramento, eles precisam desse auxílio que está sendo prestado pela nossa Secretaria de Assistência Social. E nosso projeto também tem algumas características que são inovadoras, né, Lucas? A questão das hortas comunitárias, como tal, isso para tentar evitar, obviamente, uma das fases do agravamento da doença, que é a falta de manutenção dos produtos, né, no comércio. A gente precisa realmente conversar e debater isso com a Secretaria de Assistência Social, com o prefeito, que pode ser uma boa via, sim, uma boa solução para que a gente mantenha esses alimentos para a nossa sociedade. E nisso, também, como uma forma democrática, um fomento, né, ao restabelecimento desses reeducandos na comunidade, a gente também conta, isso a gente ainda está em tratativas, com a participação da APAC como uma parceira no sentido de nos auxiliar nessa busca por incluir uma forma de inclusão realmente dos educandos na sociedade de Espigão do Oeste. Isso aí, Vinícius. Apenas esclarecendo, vocês vão poder observar
que as nossas propostas, a primeira a gente explicou, a mais fundamental, é essa proposta alternativa para o funcionamento do comércio varejista, que vai permitir manutenção de empregos, vai permitir que prestadores de serviço consigam, com horário marcado, fiscalização rígida, ingressar na economia, e hoje em dia isso está um pouco engessado. E existem daí outras propostas, né? Uma dessas propostas é exatamente essa, né? A gente tem aqui várias delas que a gente pede que todos leiam, e não apenas leiam, contribuam. Nós queremos também saber o que vocês pensam, nós queremos que vocês tragam para a gente ideias, porque o projeto ele é solidário, e ele só pode ser solidário porque ele vai ser colaborativo. Ele também é uma proposta de nova realidade, de nova percepção social. Ao invés de nos isolarmos e ficarmos tensionando conflitos que são completamente desnecessários, nós vamos buscar aquilo que nos une. E o ser humano é muito solidário. Então, nesses momentos de crise, é bem importante observar isso. Ao longo da história, a civilização humana, ela passou por diversos momentos de crise muito graves. E sempre encontrou meios criativos, inovadores de superar essas crises. E a nossa ideia aqui é justamente repensar algumas condutas para que nós possamos nos unir, pensar naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Então, essa proposta de que a gente migre o máximo possível o comércio varejista para plataformas virtuais, ela une as pessoas e ela utiliza mecanismos tecnológicos já existentes. Então, enfatizamos essa situação. Uma segunda proposta, e são tudo encaminhamentos, né? A gente criar um comitê que reúne representantes do poder público e da sociedade civil para a discussão de novas formas criativas para a manutenção da economia sem prejuízo das medidas de isolamento social. O que é isso? Esse comitê, ele já existe um comitê criado no município de Espirão do Oeste, mas a ideia é democratizar cada vez mais o debate. É que todas as decisões sejam tomadas com transparência, conhecimento das pessoas e participação das pessoas. Isso é fundamental para que as pessoas até percebam que as instituições públicas, elas pertencem à coletividade. Então, não só aquelas que são decorrentes de mandato eletivo, mas todas aquelas decorrentes da Constituição como um todo. Então, todas as construções, todas as decisões do poder público, com o máximo de transparência, devem ser tomadas também com a cooperação da sociedade. A gente também fala de uma linha de crédito, isso é uma questão também que depende de vontade política e também de vontade dos comerciantes, para que, se a gente conseguir fazer aparelhos celulares saírem no varejo mais baratos, para que as pessoas mais necessitadas, que não possuem acesso a um smartphone, consigam ter acesso a essa inclusão digital, a gente vai estar aumentando as possibilidades do próprio comércio. Então, essa também é uma das propostas. A ampliação da malha de rede de internet, eu acabei de acompanhar ainda hoje que a malha de internet está sendo levada à comunidade do interior, porque essa proposta de inclusão digital, ela demanda também que até áreas remotas da nossa comarca, a região do Pacarana, Santa Rosa, etc., elas também possam ser incluídas em toda essa máquina, para que elas possam ter... Interessante também, quando você pensa no comércio virtual, fica mais fácil para você que está em casa, que faz as suas contas, pesquisar. Hoje, para você pesquisar o preço do mesmo produto, você tem que ir de um estabelecimento para o outro. Se você tiver isso ao alcance da sua mão, você consegue ver produtos semelhantes ou até o mesmo produto em um estabelecimento e no outro. Isso estimula a competitividade, preços mais acessíveis. Isso vai ser bom também para o consumidor. E entrando nessa proposta que o Vinícius fez referência, essa busca assegurar a segurança alimentar. Em muitas comarcas, e aqui faço referência certamente ao que acontece, por exemplo, em Costa Marques, onde já trabalhei, e até em outras comarcas que não necessariamente com destinação à coletividade, mas com destinação a escolas, a asilos, a hospitais. Várias hortas são utilizadas e cultivadas por apenados do regime semiaberto, e que esses apenados produzem alimentos para as pessoas, alimentos a preços acessíveis, que assegurem uma renda para aquele apenado, assegure a ressocialização desse sujeito e assegure segurança alimentar e acesso a produtos baratos para aqueles que mais precisam.
E como é que a gente pode fazer isso? Bom, existem projetos no mundo todo, ainda antes da pandemia, de hortas comunitárias. Todo indivíduo, olha como é simples ajudar e custa R$0. Todo indivíduo que possui um terreno próprio e que não esteja utilizando, ele pode ceder esse terreno. Cedendo esse terreno, a gente pode buscar parcerias, junto, por exemplo, à PAC, mas sem prejuízo de outras parcerias também que a gente possa buscar, que nessas hortas sejam cultivados alimentos básicos, hortaliças, hortifruti granjeiros, e nesse estabelecimento seja vendido a preço ou de custo ou preços muito módicos para que as pessoas tenham segurança alimentar e acesso a produtos frescos e baratos na sua região. Então essa horta pode ser da rua, pode ser do bairro, pode ter mais uma horta por bairro. Tudo isso vai depender da cooperação e da iniciativa das pessoas em disponibilizarem os seus terrenos. E a partir disso a gente começa a voltar à ideia de solidariedade. Pessoas que não têm o que comer vão ter acesso a produtos frescos, inclusive, para assegurar a segurança alimentar. Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Claro que o governo federal está agindo com esse benefício assistencial que está sendo concedido a pessoas em situação de vulnerabilidade, mas nada impede que, mesmo com esse benefício assistencial, a gente possa também adotar medidas aqui com base na solidariedade, na cooperação, que nós busquemos que hortas comunitárias sejam produzidas. E a gente pode integrar também nesse comércio os mototaxistas, entregadores autônomos, pessoas que, por uma pequena taxa, façam entrega da horta para a sua casa. Você só escolhe aquilo que você necessita na sua cesta, paga o valor correspondente e recebe a sua cesta na sua residência. Então, isso também diminui a circulação de pessoas, fortalece o isolamento, fortalece a solidariedade, fortalece a economia e assegura comida no prato das pessoas. Essa é mais uma das iniciativas, sem prejuízo de outras, pessoal. Isso aqui é um gatilho inicial. Até registrando, Vinícius, para deixar mais claro para todos, nós tivemos uma conversa preliminar com representantes da área de tecnologia, do IFRO, com o nosso prefeito Nilton Caetano, também aqui estendemos nosso agradecimento, porque o prefeito Nilton Caetano sinalizou positivamente que iria meditar e refletir sobre o assunto para que ele implemente medidas. Nós precisamos que essas medidas sejam implementadas com a maior velocidade possível. Então, aqui registrando já o agradecimento ao prefeito Nilton Caetano, para que a gente possa buscar que essas medidas sejam oficializadas e, claro, sempre com a cooperação de todos. Evitar que o problema chegue e que ele seja inevitável e incontornável, para que a gente possa agir agora e resolver os problemas agora. Dessa mesma reunião também participou a Janete, já agradecemos a ela, que também sinalizou positivamente no sentido de que iria conversar com os comerciantes locais. Quero reiterar aqui, não somente os comerciantes que são associados à Associação de Comerciantes, mas queremos ouvir a palavra de todos, inclusive aqueles que não são associados, porque a gente quer o comércio funcionando, a gente quer as pessoas comprando, a gente quer que a economia... Não sei se vocês estão ouvindo, gente, mas eu tenho gatos, tá? Estou em casa, fica em casa, inclusive, então a gente está dentro das possibilidades, tentando trazer um pouco da nossa casa até para vocês mesmos. Bom, tem essa iniciativa da horta comunitária também, é um projeto, nós queremos a colaboração de todos e todas para a gente conseguir também, quem sabe, implementar essa medida solidária, que vai buscar a produção de alimentos a baixo custo, principalmente os mais necessitados. Então, de repente, uma pessoa idosa, evitar de ir à rua, ela faz a compra pelo WhatsApp ou por uma plataforma, um aplicativo, já seleciona os produtos que ela quer e, a partir disso, ela recebe em casa, com segurança, ela não evita a circulação. Mas é importante também, a gente tem que cuidar da nossa mente. Se ficar em casa é a única alternativa, e a gente precisa de convívio, a gente precisa da nossa família, a gente precisa dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, vamos fazer reuniões virtuais. As igrejas têm feito isso de uma maneira muito bonita, inclusive, mantendo os cultos, mantendo as congregações em contato, mantendo, às vezes, as pessoas que estão no momento de desânimo, de tristeza, uma palavra de alívio. Eu também tenho cachorro, gente. Eu tenho 5 cachorros e 3 gatos, tá? Então, por favor, com a pressão de vocês esse ponto. Então, só retomando, e já finalizando aqui a apresentação do nosso projeto, que repetimos, nem tudo que a gente falou é o que está aqui. Então, assim, tem muita coisa ainda que está escrita e que
e coisas ainda por serem escritas que a gente precisa da cooperação de todos. Quando a gente migra o conhecimento online, a gente permite que cada pessoa que tenha um conhecimento, quando a gente fala conhecimento, não é conhecimento acadêmico. Se o sujeito sabe como cultivar uma horta, por exemplo, ele pode ensinar as pessoas a cultivar uma horta. Se o sujeito, a pessoa, sabe fazer tricô, sabe fazer artesanato, sabe fazer algum tipo de arte bonita, ela pode utilizar esse canal também para que um mecanismo solidário e que mantenha o isolamento possa transmitir a outras pessoas essa forma não só de uma atividade que pode virar uma atividade econômica, que a pessoa pode ganhar um dinheiro com isso, mas uma atividade de lazer para a gente cuidar bastante da nossa mente também. A pessoa que precisa de uma palavra amiga, existem pessoas que estão, inclusive psicólogos, que estão se voluntariando nas redes sociais para trazer uma conversa. Às vezes a gente precisa de uma conversa nesse momento, que é um momento de isolamento, que a gente fica sozinho em casa, é angustiante, a gente pensa no futuro, a gente pensa em tudo isso que está acontecendo, a gente pensa na nossa família. E tudo isso causa na gente uma ansiedade que pessoas estão aí disponíveis para ajudar e que talvez você possa ser uma dessas pessoas também. Todo tipo de ajuda nesse momento vai ser fundamental, porque a gente vai estar superando uma crise que a gente talvez nunca tenha visto no Brasil. Finalizando aqui, a gente está falando da capacitação online, né? Por canais oficiais e por canais não oficiais. Um último tópico que a gente colocou, ele diz respeito à criação de um canal de comunicação democrática entre as instituições e populares, para que juntos possamos construir alternativas que, assegurando o máximo de isolamento, possam ser implementadas coletivamente, a fim de adaptar a coletividade. Repetiu coletividade aqui, mas faz parte, né, gente? As eventuais plataformas virtuais a serem criadas também poderão ter canais de acesso para que os clientes façam suas sugestões, reclamações e observações para tornar a construção dos aplicativos mais dinâmica e democrática. O que é isso, gente? Se você pega o iFood hoje, não estou fazendo comercial para o iFood não, tá, gente? Mas pode ser por todos que estejam aí, todas as plataformas. Tem o Delivery Munch também, que eu acho que é utilizado em Cacoal, um bom aplicativo, eu já fiz compras por ele, entre outros. Tem até aqui em Espigão do Oeste, me desculpe, mas eu esqueci o nome dele agora. Mas, inclusive, pode entrar em contato conosco para, de repente, vocês auxiliarem a gente a integrar mais pessoas ao seu aplicativo. Todas essas plataformas, elas também têm um feedback, tanto para você relatar problemas, e aí o próprio sistema vai se aperfeiçoando, porque as pessoas vão auxiliando a indicar onde que ele pode funcionar melhor. Quanto também trazendo o feedback. A pessoa vai lá, avalia o estabelecimento, e os estabelecimentos são estimulados a melhorarem cada vez mais. Pessoal, essa é uma conversa inicial que a gente trouxe só para trazer esse projeto e essa ideia para debate com todas as pessoas. A gente quer que vocês conversem sobre isso. A gente quer que vocês conversem também conosco sobre isso. E a gente quer ajudar. Ninguém, nem Ministério Público, nem Defensoria Pública, nem município de Espigão do Oeste, está todo mundo igualmente preocupado. Assim como a gente também está preocupado com a saúde da nossa economia, de como as pessoas vão trazer comida para dentro de casa. E existem alternativas. Se a gente ficar só no pensamento binário, fecha tudo, abre tudo, a gente está só permitindo que o vírus avance cada vez mais. Quando a gente teve a ideia desse projeto, não existia nenhum caso em Espigão do Oeste. Hoje nós já temos 2. Sabemos que o que teve hoje confirmado foi de transmissão comunitária. Pegou aqui dentro de alguma pessoa que ou ainda não manifestou os sintomas, porque são até 14 dias de incubação. Prestem atenção, e existem pesquisas que indicam que as pessoas que mais contaminam outras pessoas são justamente as pessoas que não manifestam sintomas, e por isso a gente não desconfia dessas pessoas. Então, pessoas assintomáticas podem estar rodando por aqui agora mesmo. E é por isso que a gente tem que ter a máxima de cautela. O máximo de cautela. Cautela para quê? Para a gente buscar alternativas para a nossa economia funcionar. A gente precisa passar por isso juntos, fazendo sacrifícios, com adaptações, mas temos que passar por isso juntos. Mas, simultaneamente, assegurando o isolamento. Pessoal, se o vírus seguir o seu padrão e a curva, vou mostrar para vocês de novo, ela chama muita atenção. E a curva continuar nesse ritmo, a gente não terá controle. Vai faltar leito, vai faltar respirador. E pessoas que poderiam obter o tratamento, se a gente tivesse achatado a curva, não terão acesso a esse tratamento. E
A gente vai ter que começar a escolher entre as pessoas que morrem e as pessoas que vão receber o tratamento. Isso é muito importante. A gente ainda está no momento anterior em que ainda dá tempo de agir. Se a gente tiver solidariedade, apoio do poder público e alternativas tecnológicas, a gente consegue, pelo menos, pensar medidas intermediárias para a gente passar por esse período de maior dificuldade juntos. Então, eu já vou fazer minhas considerações finais, Vinícius, depois você fica à vontade. Quero novamente agradecer a todos que, com paciência, nos assistiram. Vocês viram que a gente foi pegando no tranco e teve algumas intercorrências, mas depois deu tudo certo. A gente espera novamente poder conversar com vocês. Entre em contato conosco. Entre em contato com a Defensoria Pública. Aqui mesmo, no e-mail, no projeto, tem o nosso e-mail. Quer mandar um e-mail para a gente? Manda um e-mail para a gente poder ouvir a sua sugestão. A gente quer debater cada vez mais com vocês para a gente construir essa alternativa. Só que prestem bem atenção. Não há tempo a perder. Provavelmente, as medidas de flexibilização que vinham sendo adotadas vão se demonstrar equivocadas e o próprio poder público vai voltar atrás em muitos pontos. Isso é porque a gente só ficou pensando, abre tudo, fecha tudo. Vamos tentar pensar coisas intermediárias, que assegurem isolamento e economia. Se a gente começar a fazer isso, novas ideias boas vão surgir de todo lado, de toda essa Rondônia imensa, toda essa Espigão do Oeste maravilhosa, nós vamos ter isso e a gente vai poder olhar para o futuro com mais otimismo. Vai poder manter as pessoas com... É muito difícil, existe uma estimativa grande que a maior parte das pessoas vai ser contagiada. O problema é o contágio de todo mundo ao mesmo tempo. Colapsa o sistema de saúde, é isso que a gente quer evitar. Então pedimos a todos vocês, participem conosco, mandem suas sugestões, suas críticas, comecem a conversar isso, pensar sobre isso. Você, comerciante, pense a respeito. Talvez seja uma maneira inovadora de você até aumentar os seus ganhos no futuro. E talvez seja uma maneira inovadora de até mesmo nesse momento a gente começar já a se planejar para superar a crise, sem ser nocauteado. Porque se a gente pega, por exemplo, a situação de Manaus, de Belém, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Manaus, Belém não tão longe daqui, a gente vai perceber que hoje a preocupação deles não é se abre o comércio ou se fecha o comércio, é o que vai fazer para achar leito, porque as pessoas estão morrendo. A gente não quer chegar nesse ponto. Dá para fazer diferente se a gente pensar junto. Quero agradecer a todos vocês. Vinícius, novamente, muito obrigado. Abro a palavra aí para você fazer todas as considerações que desejar. É isso aí. Não tem como ser diferente, agradecer a presença de todos, agradecer novamente à Defensoria Pública, né, pelo espaço que deu para que o Ministério Público participasse de forma conjunta. E é exatamente isso, Lucas. Nós começamos o projeto com uma ideia, quando não existia nenhum caso confirmado no município de Espigão, e hoje já são 2 casos, né? Há ainda 4 suspeitos, de acordo com o último boletim diário da Cinsal, e isso demonstra exatamente a necessidade de que nós lancemos mão de um projeto ou algum outro meio de tentar conter essa questão da contaminação do coronavírus. Voltando ao assunto, iniciamos com essa ideia e hoje já tem outras ideias que a gente tem interesse também em adotar, como é a questão da dificuldade que a gente está tendo no nosso município de incentivar o isolamento social, em especial aquelas pessoas que vão até as agências bancárias. Nós estamos com uma dificuldade muito grande de manter o isolamento nas filas bancárias, por exemplo. A questão do auxílio emergencial potencializou as filas na Caixa Econômica Federal, também no Bradesco, e isso inevitavelmente demonstra a necessidade de que nós reforcemos e demos meios para essas pessoas se manterem em casa, né? Por fim, o Ministério Público deixa aberto também o canal por meio do e-mail ou também por telefone, que está disponível em redes sociais, aqui no nosso projeto, na internet como um todo, para que nós possamos otimizar, né, a nossa ideia e colocar isso no plano dos fatos, né? A gente concretizar isso e com isso auxiliar a nossa comunidade nesse momento tão difícil, né? E, obviamente, nós temos essa necessidade de abastecimento, de manter o abastecimento no mais próximo da normalidade,
e é isso que a gente está buscando por meio desse projeto. Eu agradeço a presença de todos, né, ainda que virtual, essa nova forma de viver, essa ressignificação das coisas demonstra que estamos juntos, né, e em nome do Ministério Público, agradecer a Defensoria Pública. A gente também agradece, Vinícius, assim, a nossa atuação convergente, ela mostra muito que é uma preocupação que compartilhamos. Eu tenho certeza que o prefeito Newton Caetano compartilha dessa preocupação também, mas, acima de tudo, é urgente, a gente precisa pensar o quanto antes. Vou me despedindo de todos aqui. Em breve, talvez possamos fazer novas transmissões para falar dos desdobramentos do projeto. A ideia agora é a gente marcar uma nova reunião com o município, com a Associação de Comerciantes, com os desenvolvedores de tecnologia, tanto locais quanto de institutos especializados na matéria, para que a gente possa construir essas alternativas virtuais sem prejuízo das outras medidas, como as hortas urbanas também. Fica aqui registrado novamente meu muito obrigado a todos que assistiram, em nome da Defensoria Pública. O ministro agradeceu em nome do Ministério Público. Agradeço imensamente ao Ministério Público também por estar conosco nessa parceria, nessa iniciativa conjunta. Um abraço a todos e até breve. Fiquem em casa, hein? Até breve.